Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Vamos começar a aula de hoje? A aula de hoje parte da nossa aula anterior, que falava de resumo. Na aula passada, nós fizemos 4 exercícios de frases, aprendendo então a resumir essas frases. Hoje a gente usa essas técnicas para resumir um texto. Então vamos lá? Primeira coisa que eu gostaria de falar e de lembrar vocês é que um resumo pode ser concretizado de diversas formas. Ele pode ser um esquema, como a gente tem aqui o exemplo da biologia, né? A gente tem aqui este exemplo. A gente tem aqui, neste primeiro, reprodução sexuada, que poderia ser um esquema mental. E o terceiro, um resumo propriamente dito, um resumo texto, como eu estou dizendo aí. Vejam que aqui vem o nome do livro, o nome dos autores, e aí começa um resumo. Esse resumo ele é importantíssimo e ele é muito usado em diversas disciplinas. Não só a leitura escrita, mas em biologia, em geografia, em história, mas todos eles vocês têm que aprender a fazer e usar para estudar, para poder entender melhor o que está sendo discutido. Para a gente recordar a aula passada, é importante que a gente lembre das 4 regras da aula passada. A primeira é que a gente não deve incluir pormenor desnecessário. Não deve, como vocês dizem, encher linguiça. Então, a gente tem que ir direto ao ponto central. Só isso a gente vai grifar. A segunda ideia é que a gente não pode repetir ideias. Esta é a segunda regra. A repetição de ideias é muito usada, por exemplo, por professor, para que o aluno fixe o conteúdo, mas num resumo não pode ser usado. A terceira regra é substituir sempre aquele elementos de uma frase por algo mais genérico, toda vez que a gente for construir. Vou dar um exemplo. Se eu tivesse dito assim, hoje muitos meios de transporte diminuíram a quantidade nas ruas. Então, eu posso dizer, hoje os ônibus, o metrô, os trens, os carros, avião, diminuíram a intensidade de partidas, de saídas. Então, ao invés de eu falar de todos eles, eu posso dizer, os meios de transporte diminuíram as suas saídas. Esta é a terceira regra. E a quarta regra, que é muito parecida com essa, é quando a gente transforma várias ações em um único verbo também. Por exemplo, ontem eu joguei vôlei, brinquei de futebol, fiz alguns arremessos de basquete e nadei. Olha, ontem eu pratiquei esportes, ou ontem eu brinquei com bola e me diverti, algo assim. Então, a gente tem que transformar várias ações em uma única ação, englobando todas elas. Isso ajuda a gente na hora de elaborar, de fazer a construção do nosso texto. Se a gente for pensar amplamente no resumo, ele é basicamente 2 questões. Uma primeira que é a de seleção. Olha, de seleção é ao sublinhar o texto, ao ler o texto e destacar as ideias principais, eu estou tirando dele o que é o essencial e apagando, eliminando todas as partes que são desnecessárias. E a segunda operação que a gente faz para um resumo é a construção, que aí a partir de uma generalização, a partir de uma reconstrução do texto com as minhas palavras, eu vou então escrever o texto, eu vou colocar aquelas ideias do autor com as minhas palavras. O resumo é basicamente isso e é bem simples. Vamos falar então um pouquinho dessas técnicas aí para chegar. A primeira eu falei que é a de seleção, e dentro da seleção, sublinhar. Olha, uma coisa importante, sublinhar significa destacar o que é importante. Quantas e quantas vezes eu já não vi a apostila de vocês, a página inteira sublinhada? Não pode ser assim, né? As páginas têm que ser destacado só aquilo que é realmente importante dentro do parágrafo, só aquilo que é essencial, e deve ser deixado de lado aquilo que não é
tão importante, né? A gente tem que deixar lá as ideias secundárias para outro momento, não para esse momento de resumo. Então, aqui eu pus um exemplo para vocês, tirado da apostila de vocês. Então, está falando aqui do tecido epitelial. Olha, grifei aqui em laranja o que eu considerei mais importante. O tecido epitelial glandular forma a glândula. Isso, para mim, é o mais importante aqui, a ideia principal. E aqui do lado, ó, eu escrevi glândula, porque para mim esta é a palavra central aqui dessa primeira ideia. Aí, aqui em rosa, eu destaquei o que é a explicação de glândula. O que é glândula? São grupos de células com capacidades de secreção. E aí eu indiquei, ó, células com capacidade de secreção aqui para mim, do lado, na margem do texto, para eu lembrar. Aí aqui vem um exemplo, olha, como é um exemplo, ele não é uma ideia principal do texto, eu coloquei aqui até em outra cor e escrevi, ó, exemplo hipófise. A hipófise, situada na cabeça, produz e secreta uma substância que vai até os rins e controla o volume diário de urina. Então, eu grifei aqui as questões mais importantes deste exemplo. Neste parágrafo, então, eu consegui 3 ideias essenciais, que o tecido epitelial glandular, ele forma glândula, eu expliquei o que é glândula e eu dei um exemplo de glândula. Para mim, aqui eu tenho o que é o essencial deste parágrafo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, indicar qual é a ideia principal e deixar de lado as secundárias. Depois, de acordo com o meu gosto, de como eu gosto, é importante a gente ter canetas marca-texto de várias cores, eu ir dizendo o que é a ideia principal, o que é mais importante, ou até o que é outra coisa que não é tão importante, mas eu também estou destacando. Por exemplo, o meu exemplo aqui. E para ajudar ainda, é muito bom quando a gente consegue colocar pelo menos uma palavra do lado de cada parágrafo, para que eu possa, inclusive, identificar qual é a ideia principal, qual é o assunto principal daquele parágrafo, como nós fizemos aqui. Então, boas dicas aí para vocês, para estudarem, para fazerem resumo, já estão aí. Continuando aqui, a gente tem lá na apostila de vocês uma primeira atividade de resumo. Olha, o que é essa primeira atividade de resumo? Eles dão um texto lá, tem um texto na apostila, e ele vai mostrando etapa por etapa como resumir aquele texto. Então, a primeira etapa é sublinhar. Sublinhando, a gente já aprendeu que a gente está destacando o que é importante e apagando o que é menos importante. Então, eu vou trabalhar só com o que é importante. Aí, deste texto inteiro, veja, eu destaquei em amarelo só o que é importante e eu eliminei todas as outras informações que não eram tão importantes. Então, o que eu destaquei de importante nesse parágrafo? Apesar de não causar danos maiores, os micro-organismos encontrados podem provocar infecções em quem tem resistência mais baixa. Pronto, falei aqui do que era importante neste parágrafo. Depois de sublinhar, de apagar, que é a primeira ideia, que é a de seleção, vem a ideia, então, da construção. Para isso, a gente vai usar a técnica da generalização. Então, se eu tiver vários elementos iguais, eu posso sintetizar num único e construir, que significa dizer as ideias do autor com as minhas palavras. Então, a gente vai, a partir dos significados compreendidos ali, com as minhas palavras, dizer. Olha como ficou com as minhas palavras aquele trecho agora destacado em amarelo. Apesar de não causares grandes problemas, os micro-organismos encontrados podem levar a infecções em quem tem a imunidade mais baixa. Vejam que eu troquei lá grandes danos por grandes problemas. Para mim, problemas é mais comum na minha linguagem, então aparece no meu texto. E lá falava de resistência mais baixa, de resistência. E aqui eu estou usando uma palavra que hoje é bastante comum para a gente, que é a imunidade mais baixa. Então, a gente tem aí exemplos no texto de como ir resumindo, da seleção até a construção.
Sintetizando, 4 grandes passos para um bom resumo. 4 passos que vocês têm que sempre lembrar, pensar para fazer bons resumos. Quais são esses passos? Primeiro, ser fiel às ideias do texto original. Então, o que o autor disse? Eu não posso mudar o que o autor disse. Eu tenho que estar ligada às ideias dele. Segundo, apresentar as frases de forma breve, direta, objetiva, sem enrolações. Terceiro, lembra lá quando eu mostrei aquele quadrinho que começava do texto com o nome do livro e depois o nome do autor, e aí sim começava com o texto. Então eu tenho que indicar ou no começo do texto, quando eu estou escrevendo, ou antes do texto, como naquele caso, qual é a obra que eu estou lendo. Então, por exemplo, no livro Alice do País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que é o livro que vocês vão ler na sequência, a história fala de uma menina, e aí eu comecei já dizendo qual era o livro no próprio texto, não estava à parte. E outra coisa importante, ser claro, ser compreendido. Não adianta eu fazer um texto que só eu entenda porque eu li. O outro que não leu precisa entender. E quem leu também precisa entender. Então, as ideias têm que ser muito claras. Para finalizar, o que é importante? Primeiro, sempre a gente vai ler, principalmente textos mais curtos, não dá para fazer isso num livro, ainda mais um livro muito grande. A gente vai ler uma primeira vez um texto, só na segunda vez a gente vai sublinhar, porque aí eu já tenho muita clareza de qual é a ideia principal dele. Terceiro, a gente não pode pensar no texto como uma colagem. Eu destaquei essa frase, destaquei essa e ponho todas juntas. Isso não dá certo. Isso vira um Frankenstein, não um resumo. Terceiro item, então, a gente tem que manter as ideias do autor. Apesar de usar as minhas palavras, manter a ideia do autor. E o quarto, a gente tem que sempre lembrar que o resumo é um tipo de texto. Então, ele tem que ter começo, meio e fim. Ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele precisa estar muito coerente em suas ideias, uma associada à outra, e não um monte de frases juntas, só colocadas ali ao lado do outro. Uma boa semana para vocês, muita saúde para vocês e para a família. Beijinhos. Tchau.